A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, honras e glórias ao nome do Senhor Jesus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu servo, irmão Edmilson. Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus, fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou na tua palavra, nos aconselha. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós iremos orar e após a oração nós estaremos dando início ao nosso estudo. Senhor nosso Deus, em nome do teu Filho, Senhor Jesus, eu quero, ó Deus eterno, agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá para, ó Deus, conhecermos o Senhor através da Tua Palavra. Peço que nos edifique, peço que fale ao coração de todos aqueles que estarão ouvindo a Tua Palavra através do YouTube, através, ó Deus, de alguma rede social, através de algum aplicativo, que o Senhor os livre e fale aos seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória de Deus. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Que bom estarmos aqui. Como vai você? Como está a sua família? Você que pela primeira vez acessou esse canal, seja bem-vindo. Quero convidar você a continuar ouvindo a palavra do Senhor. Como eu já disse, Esse é o canal Embaixadores de Cristo, cuja finalidade é estudarmos as Sagradas Escrituras. Eu quero convidar você também a se inscrever no nosso canal, a compartilhar os nossos vídeos, as nossas aulas, e você estará semeando, plantando o amor de Deus em outros corações. Pois bem, amados, nós vamos ministrar o estudo de hoje. Hoje nós estaremos estudando uma das lições da Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando uma das lições desse quarto e último trimestre do ano de 2023. Estamos estudando sobre missões, estamos estudando sobre a obra missionária. Perdão, irmãos. E você que já tem acompanhado os nossos vídeos, não tem copo, não deixei um copo disponível aqui, Vai assim mesmo. Então, amados irmãos, como eu já deixei bem claro, nós estamos estudando sobre a obra missionária. Está aqui, a revista da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós já aprendemos sobre missões transculturais no Antigo Testamento, missões transculturais no Novo Testamento. Já aprendemos o que é missões transculturais, já estudamos um pouco sobre o profeta Jonas, já estudamos um pouco sobre o profeta Elias, já estudamos sobre como é a vida do missionário, como organizar missões, diretoria de missões, investimento na obra missionária, já estudamos sobre dízimos e ofertas para a obra missionária, já estudamos sobre como auxiliar um missionário que está no campo, se preocupando não só com ele, mas também com a sua esposa e com os seus filhos, e assim por diante. E hoje nós estaremos estudando um assunto muito importante, um assunto sério, muito sério, e ao mesmo tempo um assunto preocupante. Estaremos estudando sobre a janela 10x40, ou seja, o desafio da janela 10x40. Você já ouviu falar nessa palavra alguma vez? Você já viu alguém pregando, ensinando sobre essa palavra? Pois bem, nós estaremos estudando um pouco sobre esse tema, o desafio da janela 10x40, já adiantando para você que hoje nós estaremos estudando sobre alguns países que ainda não foram alcançados pelo Evangelho e como fazer para contribuirmos de alguma forma a fim de que o Evangelho
chegue a ter muitos corações que moram em outros continentes, em outros países onde o Evangelho ainda não chegou. O texto áureo nos diz assim: e dessa maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos capítulo 15, versículo 20. Inclusive, amados, um dos textos bíblicos que mais tem falado ao meu coração nesse trimestre que estamos estudando sobre missões é exatamente esse texto bíblico. O apóstolo Paulo, nós somos sabedores que o apóstolo Paulo, ele é o nosso maior exemplo. Depois de Cristo, o apóstolo Paulo, ele é o nosso maior exemplo do Novo Testamento, quando vamos falar sobre obra missionária. Porque Paulo foi um autêntico missionário, teve encontro com Cristo, como está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 5. Sua vida foi transformada pelo poder do Evangelho. E o apóstolo Paulo saiu anunciando o Evangelho, obedecendo a ordem que Cristo havia dado aos primeiros apóstolos, né? Ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E Jesus, antes de se tornar assunto ao céu, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus deu as últimas instruções aos discípulos, né? Você deve ser sabedor. Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E o apóstolo Paulo abraçou essa palavra que lhe foi transmitido, né? Porque o apóstolo Paulo ele não fez parte a princípio do colégio apostólico, ele se converteu depois. Há quem diga que o apóstolo Paulo teve encontro com Cristo aproximadamente 3 anos e meio depois que o Senhor Jesus foi para o céu. E o apóstolo Paulo, ele ganhou muitas almas para o Senhor Jesus, ganhou entre aspas, né? Nós usamos essa expressão para dizer que o apóstolo Paulo foi o intermediário, foi a pessoa usada pelo Senhor para plantar a semente do Evangelho, e o Espírito Santo então convenceu os seus ouvintes que aquela palavra era verdade. Senhor Jesus Cristo, antes de subir ao céu, ele disse, né? Eu vou para o Pai e eu rogarei ao Pai que envie o Espírito Santo, que envie o Consolador. O Espírito Santo, ele é aquele que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Você que está me ouvindo nessa hora, você que já tem você que já foi alcançado por Deus, já serve ao Senhor, com certeza você é sabedor que não foi a sua consciência que mostrou para você que você estava errado. Deus fala conosco também através da nossa consciência. Porém, foi o Espírito Santo quem nos convenceu que Jesus Cristo, ele aceitou morrer por nós ali na cruz do Calvário. Ele foi o sacrifício perfeito. O Espírito Santo nos mostrou que nós éramos pecadores, indignos da graça de Deus, e que nós éramos rebeldes e assim por diante. Então, a preocupação do apóstolo Paulo era anunciar o Senhor Jesus Cristo, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. O apóstolo Paulo tinha a preocupação de fundar igrejas, onde Cristo ainda não havia sido edificado. Então, irmãos, só por aqui nós já temos uma base bíblica para dizer que existe muitos lugares onde o Evangelho ainda não foi anunciado. Infelizmente, nós somos sabedores que existem muitos lugares no Brasil, principalmente no Brasil. Eu vou falar do Brasil, porque eu não apurei nada relacionado a esse contexto fora do Brasil. Mas eu vou falar principalmente no Brasil. Existem muitos lugares no Brasil, irmãos, onde existe uma igreja, um templo cristão, uma igreja cristã, uma próxima da outra, e muitas das vezes sem muita necessidade, sendo que existem muitas aldeias, vilas, cidadezinhas pequenininhas, onde
não tem alguma igreja cristã, ou o máximo que tiver, às vezes, é uma igreja cristã e uma igreja católica. Existem muitos lugares no Brasil onde o evangelho, de uma certa forma, ainda não foi chegado, ainda não foi anunciado. Então, se Paulo vivesse nos tempos de hoje, irmãos, o apóstolo Paulo ele ia procurar os lugares onde ainda não tem, onde o evangelho ainda não foi anunciado, onde ainda não tem nenhuma igreja cristã. Essa era a preocupação de Paulo no tempo dele. E nós encontramos aqui na leitura diária, né? A leitura diária é uma leitura, é um pedaço aqui, é uma parte aqui da revista da Escola Dominical, onde o comentarista ele dá sugestões para nós, de alguma forma, lermos a revista todo dia e, ao mesmo tempo, se esforçar para realizar um culto doméstico com a família. E se não for possível realizar o culto doméstico, né, pelo menos tentarmos ler essa leitura diária, né? Segunda-feira, por exemplo, na segunda, Efésios capítulo 6, versículo 12. Aí você vai observar que as nossas lutas, nossas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. E assim por diante. Dando prosseguimento, o nosso estudo será baseado em um texto bíblico, e o texto bíblico escolhido está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Vamos observar o que se encontra nesse texto bíblico. O apóstolo Paulo escrevendo aos crentes da cidade de Éfeso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Oh, glória a Deus! Que testemunho edificante da parte do apóstolo Paulo. E agora nós vamos adentrar aqui a introdução. A introdução nos diz assim: na lição dessa semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, a janela 10x40. À luz de Efésios 6, 10 ao 20, percebemos que estamos perceberemos que estamos de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 10x40 nos apresenta dois grandes desafios, o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 10x40 revelam problemas sociais bem graves, além de serem imunes fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização. Então, amados, já aqui na introdução, nós observamos que a intenção do comentarista é nos fazer entender que existem muitos países onde o Evangelho ainda não foi anunciado. Calcula-se, vamos observar. Calcula-se que no mundo exista um pouco mais de 8 bilhões de seres humanos.
um pouco mais de 8 bilhões de pessoas. E dessa parcela, irmãos, existe apenas 2 bilhões e pouco. Existe um pouco mais de 2 bilhões de cristãos. Aí você vai tirar aí, vai colocar aí 8 bilhões menos 2 bilhões, 6 bilhões. Então existe multidões que ainda não abriram o coração para Jesus. Não abriram, alguns não abriram porque se recusam a reconhecer que Cristo é o único caminho. E outros não abriram o coração porque ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Então, essa janela 10:40 diz respeito a alguns países que são fechados para o Evangelho, alguns países onde prevalece outras religiões, prevalece outros princípios, outros costumes, outras leis. São países que muitas das vezes não abrem espaço para missionários entrarem. São países onde os seus presidentes, os seus governantes são incrédulos. E muitas das vezes nesses países existem até leis onde se é proibido realizar em culto, é proibido a divulgação dos ensinamentos bíblicos, é proibido ensinar uma outra lei que não seja algum tipo de religião que já é antiga naquele lugar. São países, muitas das vezes, onde muitos cristãos já foram mortos, estão sendo procurados para serem mortos. Então, nós devemos buscar ao Senhor, a fim de que Deus venha criar a oportunidade e preparar missionários, preparar homens e mulheres, preparar divulgação da Bíblia, né? Impressão da Bíblia, a fim de que a Bíblia possa chegar em vários idiomas, possa ser traduzida em vários idiomas, para chegar até o coração dessas pessoas. Porque não basta apenas termos a Bíblia, tem essa necessidade, essa preocupação também de ter a Bíblia em vários idiomas, a fim de que as pessoas possam ter acesso ao conhecimento da palavra do Senhor. Porém, amados irmãos, o comentarista ele também nos mostra que existe uma guerra espiritual entre a luz e as trevas. Existe uma guerra. Nós, Igreja de Cristo, nós estamos em uma guerra espiritual. E essas pessoas, elas estão presas espiritualmente. E todas as vezes que um missionário, um irmão, uma irmã, vai de encontro a alguém que ainda não serve a Deus, está preso espiritualmente, nós estamos, de alguma certa forma, indo confrontar com o inimigo. Iremos nos batalhar contra o inimigo de nossas almas. E nós não podemos ir de qualquer maneira. O missionário ou missionária não deve ir realizar a obra missionária de qualquer maneira. Um homem ou uma mulher chamado por Deus, um obreiro, uma obreira chamada por Deus para realizar a obra nesses lugares onde o Evangelho ainda não foi anunciado, nesses lugares intitulado como a janela 10:40, nesse país onde tem lugares, irmãos, tem países onde tem lugares onde a quantidade de crente não chega nem a 1%, por incrível que pareça. Então, por quê? Porque muitos desses lugares, o que prevalece é o príncipe das trevas, o inimigo de nossas almas. Tem um texto no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, diz a Bíblia que o profeta Daniel, ele iniciou um propósito de oração de 21 dias. 21 dias o profeta Daniel estava orando ao Senhor, buscando a resposta da parte de Deus. E no primeiro dia que Daniel se colocou de oração, se colocou a buscar a Deus, Deus já enviou a resposta para o profeta Daniel. O anjo chamado Gabriel veio trazer a resposta. Porém, Gabriel se deparou com o príncipe da Pérsia, que era um demônio maior,
que governava ali a Pérsia. E esse príncipe, esse demônio, de alguma forma, ele regia as leis ali, ele governava os príncipes, os reis ali da Pérsia, ele ditava as regras ali com relação à religião e guerras, etc. E aí foi necessário que o arcanjo Miguel, e depois, se você tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, você pode procurar aí, Daniel capítulo 10. Aí foi preciso o arcanjo Miguel, que veio e batalhou com esse príncipe da Pérsia, que no caso é um demônio. Foi nessa oportunidade que Gabriel então conseguiu chegar a ter livre acesso a ter Daniel e trazer a resposta. Então, o que nós observamos aqui? Nós observamos, irmãos, que, infelizmente, existe uma espécie de hierarquia na ordem angelical dos demônios, né? E esses demônios, muitos demônios, eles governam países, eles governam estados, eles governam cidades, e esses demônios têm outros demônios submissos a eles, e eles se reúnem para causar tragédias na área da natureza, na área da doença, na área da religião, na área da perseguição contra a igreja, cegueira espiritual, ditando regras contra o ser humano, ditando regras contra a lei de Deus. E o que eu estou falando aqui, irmão, não é fruto da minha imaginação, não. Inclusive, nós somos até sabedores, né, que muitos de nós chegaram ao ponto de colocar nomes nos demônios devido à forma como eles agem contra o ser humano. Você já ouviu falar, demônios como Exu Caveira, Maria Mulambo e outros nomes que não vêm caso aqui. São demônios, são nomes que muitas das vezes é dado aquele demônio baseado nas loucuras que eles fazem com o ser humano. Deus nos vê como ovelha. Porém, o diabo ele faz com que o ser humano se torne, o ser humano que não abre o coração para o Senhor, se torne uma espécie de animal, uma espécie de cavalo. Mas, se nós, igreja, buscarmos revestimento espiritual da parte de Deus, nós conseguimos, sim, realizar a obra do Senhor revestidos de poder. No primeiro ponto da nossa lição, nos diz assim: uma batalha espiritual chamada Janela 10:40. Uma verdadeira batalha espiritual. Olha só o que está escrito aqui. O texto da leitura bíblica em classe de Efésios nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha a preocupação de preparar a igreja que ele pastoreava, a igreja que ele enviava as cartas. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação de fazer com que os crentes fossem crentes maduros, crentes espirituais, crentes fervorosos, crentes que jejuassem, que orassem, que vivessem uma vida de santidade. O apóstolo Paulo não queria que os crentes fossem meninos na fé. O apóstolo Paulo queria que os crentes, que o corpo de Cristo, que a igreja, tivesse consciência do seu papel na história, tivesse consciência da sua responsabilidade como igreja de Cristo, tivesse consciência de que estamos numa luta contra as hostes espirituais da maldade. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, nós não iremos conseguir perseverar até o fim servindo a Deus se não formos submissos ao Senhor, se não formos submissos à graça do Senhor. Somos dependentes da graça do Senhor. Paulo fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os demônios, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, a gente tem que ter essa prudência, esse discernimento espiritual. A igreja está marchando, a igreja está caminhando, a igreja de Cristo está avançando. E todas as vezes que existe um levante contra a igreja, seja por parte de algum governante, seja por parte de alguém na área da justiça, independente de que forma vier os ataques contra a igreja, seja através de algum tipo de lei, algum tipo de perseguição, porque você serve a Deus, porque você é diferente, porque você não gosta disso, porque você não gosta daquilo. Vamos ter essa maturidade, essa prudência de entender que a nossa luta não é contra o homem, não é contra a mulher, não é querer brigar, não é querer bater boca, não é querer discutir, não é querer revidar na base do braço, mas entendermos que são demônios que usam essas pessoas que não dão lugar ao Senhor Jesus para afrontar a igreja. E se nós ficarmos fortalecidos no Senhor, nós iremos simplesmente nos calar entre aspas. Quando eu digo entre aspas, eu estou querendo dizer que cada caso é um caso. Existem casos que, dependendo, você vai ter que se argumentar, mas com sabedoria e prudência. Mas com poder e autoridade, você pode ter certeza que o diabo ele vai respeitar a autoridade de Cristo que está sobre a sua vida. E Paulo nos diz, depois, se você tiver curiosidade, você pode ler na sua casa, meditar um pouco mais, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele se encontrava preso. E naquela ocasião, o apóstolo Paulo, da mesma forma que nos dias de hoje, né, aqui no Brasil, as autoridades, como vamos supor, polícia militar, por exemplo, existe a farda do policial militar, existe o cinturão, existe o revólver, existe a arma. E no tempo do apóstolo Paulo não era diferente. Então o apóstolo Paulo ele estava preso, tinha soldados lhe guardando, lhe vigiando. E o apóstolo Paulo então olha para as vestimentas do soldado e o apóstolo Paulo ele começa a transmitir uma mensagem espiritual baseada nas vestes de um soldado romano. E Paulo começa a dizer, né, que o cristão deve usar o capacete da salvação, porque os soldados usavam o capacete da salvação. Olha só, vamos por etapa, né? Como por exemplo, aqui no versículo 3, tomai toda a armadura de Deus. Olha que bênção, irmão. Devemos tomar todas as armaduras de Deus. Deus colocou à nossa disposição muitas armaduras espirituais, irmãos, para vencermos o maligno. Armaduras como a palavra de Deus, armadura como uma vida de oração, uma vida de consagração e assim por diante. E aqui o apóstolo Paulo nos diz que apóstolo Paulo, estáis pois firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação. Então cada parte da roupa do soldado romano, o apóstolo Paulo usa como ilustração para mostrar nossa necessidade, né? Devemos usar a couraça da salvação, devemos usar o capacete da salvação, devemos usar o cinturão, isso fala da verdade. Tem os pés na preparação do evangelho, porque os soldados eles usavam um tipo de sandália, essa sandália tinha que ser bem amarrada, né? No momento que eles correr, para eles também estar preparados para correr, né? E Paulo fala que devemos calçar os pés na preparação do evangelho, se fala de prontidão. O capacete da salvação, fala de nós guardarmos a nossa mente, porque o adversário ele lança muitas setas malignas nos nossos ouvidos para a gente duvidar das promessas de Deus e duvidar de que Deus está conosco e assim por diante. Devemos guardar a nossa mente.
E o apóstolo Paulo fala também que devemos tomar o escudo da salvação. O escudo é quando o soldado se protegia contra o inimigo, né? E o escudo da nossa salvação, tomar sobretudo o escudo da fé. Aliás, o escudo da fé. Então o escudo fala da fé. O soldado se protegia através do escudo. E a nossa fé, irmãos, quem tem uma fé firme em Deus, é como se fosse um escudo contra a incredulidade, contra pensamentos negativos. Não, eu vou vencer, eu estou com Cristo, eu sou mais do que vencedor. Nada vai me tirar da presença de Deus, nada vai me tirar desse propósito de oração, nada vai me tirar desse propósito de realizar a obra do Senhor, porque você tem uma fé viva no poder do nome de Jesus. E resumindo aqui, né, Paulo fala que devemos, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que mais se destaca aqui, uma das coisas que mais me chama a atenção aqui na vestimenta do soldado romano e nas suas armas, né, é que o soldado ele usava uma espada para atacar. Pode até ser que ele usava outras ferramentas para atacar o inimigo, mas Paulo destaca aqui a espada, e Paulo compara a espada à palavra de Deus, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos saber usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós só temos condições de atacar o inimigo e vencer o inimigo através da espada, que é a palavra de Deus. O salmista até diz: eu guardei sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, amados irmãos, a obra missionária, para realizarmos a obra missionária, nós precisamos estar, assim como um soldado romano, ele iria para o trabalho, revestido com aquela roupa. Quando a gente fala de revestido, como por exemplo, eu estou aqui usando essa camisa social, igual você está observando, né? Se eu vier e se eu colocar um paletó sobre essa camisa que eu estou usando, eu estou me revestindo de uma outra roupa. Então o apóstolo Paulo ele diz, né, revestivos do poder de Deus. Ou seja, você está cheio de Deus, você é um servo do Senhor. Porém, quando você busca a presença de Deus, quando você se dedica a buscar a Deus, você está se revestindo de poder e de autoridade para realizar a obra missionária. Segundo ponto, nessa batalha devemos usar as armas espirituais. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreada com toda reverência, zelo e temor. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nessa peleja. Ou seja, nós estamos em um campo missionário. Jesus falou que o semeador saiu a semear. E cada semente caiu em um campo diferente. Esse campo aí fala não só do campo missionário, mas fala do coração também. Então, irmãos, nós estamos em um campo missionário. O campo missionário seu, você que está me ouvindo, o campo missionário não é só aquele campo onde existem lugares que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. O campo missionário pode ser a sua casa, parentes seus que ainda não servem a Deus. O seu campo missionário pode ser a faculdade onde você estuda, pode ser o local onde você faz um curso. O campo missionário seu pode ser o seu local de trabalho, onde você vai evangelizar com sabedoria, no dia a dia, trabalhando, dando bom testemunho e escolhendo os horários também para evangelizar, né? Para não interferir ali no seu
trabalho, precisamos também ter essa prudência. Então, existe o campo missionário e estamos em uma batalha espiritual muito grande. O apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo teve experiências desse tipo, né? Depois, se você tiver curiosidade, você pode estar lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Quantas afrontas o apóstolo Paulo enfrentou. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele não desistiu. E a igreja, né? Já estamos aí com 2023 anos, né? Aproximadamente, da existência da igreja. A primeira menção, a primeira vez que Jesus fala sobre a igreja está em Mateus capítulo 16, quando Jesus diz para Pedro, né? E sobre essa pedra, e sobre a sua confissão, porque você diz que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, então sobre a sua confissão, Pedro, sobre mim, edificarei a minha igreja. Cristo é o fundamento principal. Cristo é a rocha eterna. Edificarei a minha igreja. Nós, igreja, nós estamos alicerçados, edificados sobre Cristo. E Cristo nos diz, né? Sobre essa rocha, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Irmão, se você for fazer um apanhado de informação sobre a trajetória da igreja, você vai observar, irmãos, como a igreja sofreu e como a igreja tem sofrido durante todo esse tempo. Dezenas, centenas, milhares, milhões de cristãos foram mortos, irmãos, mortos cruelmente. Era o diabo tentando parar a igreja. No primeiro século, irmão, uma das piores formas de acabar com a vida de uma pessoa era através da morte de cruz. No primeiro século existem relatos de historiadores cristãos e não cristãos. No primeiro século primeiro século da igreja cristã, irmão, muitos crentes foram mortos pendurados no madeiro, alguns em pé, outros de cabeça para baixo. Alguns crentes foram amarrados em cavalos e os cavalos saíam desesperados e o crente sendo arrastado. Crentes cortaram a língua de muitos crentes, as mãos e os pés para que eles não anunciassem o evangelho. No primeiro século, muitos crentes foram mortos ali no Coliseu, que era uma espécie de teatro que existia ali no Império, que existia ali em Roma. E muitas perseguições do Estado contra a igreja, muitas perseguições de imperadores contra a igreja, muitas guerras intituladas de guerras santas, por falta de interpretação correta dos textos bíblicos, né? Se travaram. Muitos crentes foram presos. Era o diabo tentando parar a igreja. Muitas Bíblias foram rasgadas, muitas Bíblias foram queimadas, muitos templos foram queimados, muitos templos foram destruídos. Eu não me recordo agora o nome do indivíduo, mas teve um indivíduo na história. Não sei se eu acho que aconteceu lá em Moscou. Teve um líder que chegou ao ponto de dizer que Jesus Cristo não existisse, acaso Jesus Cristo existisse, que se ele entrasse naquela cidade, chegaram ao ponto de zombar, né? Eles iriam prender e matar Jesus. Então, irmãos, mas nós observamos aqui que a igreja continua de pé. A igreja continua de pé firme. Tem um exemplo aqui, o exemplo do povo de Israel. Aqui o povo de Israel, a gente sabedora, né? Esse vídeo está sendo gravado agora aqui no ano de 2023. Nesse momento está acontecendo uma guerra terrível lá em Israel. É a guerra entre Israel e um grupo chamado Hamas, né? Os irmãos são sabedores dessa guerra, onde muitas pessoas já morreram inocentemente. Por que eu estou citando esse exemplo aqui? Eu estou citando um exemplo de Israel. Quantas guerras Israel já enfrentou? Irmãos, pela lógica, baseado nas informações que a gente tem, pela lógica,
Não era nem para Israel existir mais no cenário mundial. Irmãos, quantas batalhas Israel já enfrentou, como por exemplo, me parece que foi na Segunda Guerra Mundial, onde aquele indivíduo lá, Adolf Hitler, né, tentou acabar de uma vez por todas com a nação judaica, matando aproximadamente, calcula-se que foram 6 milhões de judeus que foram mortos ali no Holocausto. Irmãos, e Israel continua de pé, porque Deus tem um plano com Israel. Então, assim a igreja, Deus tem um plano com a igreja. Pode matar crente, pode perseguir crente, pode queimar a casa de crente, podem queimarem até a Bíblia, igual existe vários vídeos no YouTube de pessoas queimando a Bíblia, mas a igreja continua marchando, porque a igreja, irmãos, a igreja de Cristo, irmão, não é uma religião, a igreja de Cristo é o corpo de Cristo na terra, onde Cristo é a cabeça. A igreja é templo do Espírito Santo, a igreja é um organismo vivo, a igreja se locomove, trabalha, se envolve. A igreja de Cristo tem poder e autoridade contra os demônios, porque Deus está nessa igreja. E um dia tudo isso vai acabar. Um dia nós estaremos eternamente com o Senhor através do arrebatamento da igreja. Nós cremos, independente de quando que Jesus vai voltar, mas nós cremos que Ele vai voltar. E lá no céu nós iremos receber a recompensa pela fidelidade ao Senhor. Então, enfrentando a batalha espiritual na janela 10/40, há uma batalha espiritual na atualidade, denominada de janela 10/40. Essa expressão foi criada para trazer relevância, uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ela representa aproximadamente 67 nações marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vive quase 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população do mundo. Desse montante encontram-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Então, irmãos, enfrentando a batalha espiritual na janela 10/40, essa expressão foi criada para trazer uma marcação geográfica ao norte da linha do Equador. Então, é a partir da linha ali do Equador que existe essa divisão, onde se encontram os países intitulados, agrupados aí dentro da janela 10/40, que há quem diga que no passado era chamado de cinturão de resistência, onde existia muita dificuldade do evangelho chegar. E as pessoas, irmão, até hoje insistem em não deixar o evangelho chegar. Nós já estudamos aqui em lições passadas, dizendo que tem lugares onde pastores não podem entrar, missionários não podem entrar. E aí os missionários, eles têm que... Tem muitos países onde os missionários só conseguem entrar, irmãos, com uma outra imagem, com outro objetivo. Eles se formam como professores, como médicos. Aí entram nesses países para tentar um emprego, trabalhar em alguma área secular, alguma área material. E ali, através da profissão dele, ele vai trabalhando e vai semeando e vai plantando a palavra de Deus. Tem um missionário mesmo que ele está na Índia, e lá ele consegue pregar o evangelho através de uma escola ou através de uma creche que ele e a esposa dele fundaram lá na Índia. E aí automaticamente as crianças foram trazidas para essa creche, e automaticamente os pais vindo vão recebendo a mensagem do evangelho. Então, irmãos, essa janela 10/40 carrega consigo aproximadamente 64 nações
que tem muita pobreza extrema e fechamento total à evangelização. E o tempo não nos permite dar muitos detalhes aqui, mas os irmãos não sabem, para os irmãos terem ideia, existem muitos países nesse mundo, irmão, onde a pobreza é extrema, onde não existe como é que eu posso dizer? Aquela palavra saneamento básico, tem uma outra palavra aqui, onde, tipo assim, é como se a população crescesse maior do que a cidade. É como se a população crescesse e a cidade não tivesse estrutura, altura para cuidar de tanta gente. Aí vem a pobreza, vem o desemprego. Chegou a ter meu conhecimento que tem lugares, irmãos, esqueci, não sei se é na Índia, onde as pessoas fazem as suas necessidades nas ruas, porque não tem banheiro suficiente para tanta gente. Falta recursos financeiros, falta hospitais à altura, médicos à altura. Eu sei que situações desse tipo nós já enfrentamos aqui no Brasil. E essas pessoas acabam se apegando, irmãos, a algum tipo de religião, algum tipo de Deus, na esperança de encontrar algum tipo de refúgio. Lugares como a Índia mesmo, onde acredita-se que a Índia hoje está entre, se não for o primeiro, está entre os 3 maiores países do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes. E se eu não estiver enganado, lá existe aproximadamente 30 milhões de deuses. 30 milhões de deuses, irmãos. Lá eles adoram... animal para eles lá é como se fosse o próprio Deus. Existe até uma crença onde acredita-se que tudo é Deus e Deus é tudo. Uma árvore é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus. E lá na Índia eles já cultuam principalmente os animais. Como, por exemplo, eles adoram a vaca, adoram o boi, adoram um elefante, adoram uma cobra, adoram uma barata. Por falta de terem conhecimento da palavra de Deus, eles acabam se apegando a tudo e a todos e crendo que são seres espirituais que podem lhes ajudar. Estou dando um exemplo da Índia aqui, mas porque eu conheço um básico de informação, informações básicas sobre a Índia, mas existem muitos outros países onde prevalece outros tipos de crença e outros tipos de sofrimento, o diabo escravizando essas pessoas no sofrimento físico, no sofrimento material, no sofrimento espiritual. E são países totalmente fechados à evangelização. E é uma dificuldade muito grande, por incrível que pareça. Nesses lugares, irmão, imagine só. Nesses lugares onde eles adoram muitos outros deuses, eles adoram muitos deuses diferentes. Aí chega um missionário anunciando que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único Salvador. Que o Senhor Jesus, Ele é o único Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único caminho. Irmãos, os ouvintes desse missionário, eles vão ter dificuldade para acreditar nessa palavra. Porque eles nasceram, cresceram e aprenderam que cada um deve ter o seu próprio Deus. E ao mesmo tempo cada um tem liberdade para adorar vários deuses se assim quiserem, mas que não existe exatamente um Deus, agora eles possam dizer, não, esse aqui é o único Deus verdadeiro. Aí chega um missionário anunciando que Jesus é o único Deus verdadeiro, o único caminho. Para imaginar, vai ser fácil eles acreditarem nessa palavra? Vai ser fácil eles acreditarem de uma hora para outra nessa palavra? Não vai ser fácil. Então são países fechados à evangelização. São pessoas fechadas à crença em um único Deus, em um único intermediário entre Deus e os homens, que é Jesus. Tem até uma observação aqui. Cadê aqui? Vou citar o nome de alguns países. Cadê? Os principais países que formam a janela 10x40, tais como Arábia Saudita, Guiné-Bissau, Albânia, Filipinas, etc. Então, esses países fazem parte
da janela 1040, mas não são apenas esses países. Agora eu não lembro o nome de outros países que eu cheguei a ter que pesquisar, mas existe uma entidade, existe uma instituição missionária chamada de Portas Abertas. Anota aí. Depois, se você tiver curiosidade, você vai acessar a internet, você vai no Google e vai digitar lá, Missões Portas Abertas. E lá você vai encontrar informações sobre os países, seja na África do Sul, seja na África do Norte, seja países asiáticos. Você vai encontrar países que fazem parte da janela 1040, e ao mesmo tempo lá a gente encontra informações sobre a quantidade de crentes que existe nesses países, e também como fazer para contribuir com as missões Portas Abertas. Mas eu já vou adiantar para você, não se espante, irmão. Se você tiver condição até de sentar quando você for pegar essas informações, porque é muito doloroso saber a quantidade de crentes alcançados, que são o mínimo do mínimo, e o quanto os cristãos são perseguidos nesses países chamados de janela 1040. Precisamos orar, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muitos de nós estamos na chamada zona de conforto. Existem muitos cristãos que são cristãos egoístas. Vamos analisar aqui. Egoístas dentro do contexto aqui de se preocupar apenas com a sua vida espiritual. Tem muitos cristãos que, infelizmente, irmãos, as pessoas nem sabem que ele é cristão. São cristãos nominais, são cristãos anônimos. Tem muitos cristãos que não fazem questão de plantar o evangelho. Tem muitos cristãos que não se envolvem com o trabalho missionário da sua igreja, não participa de evangelização, não participa de uma célula, não participa de um grupo de evangelismo, não participa de visita. Crentes egoístas no que diz respeito a se preocupar apenas com a sua vida espiritual. Não, eu já estou salvo, e é o pastor e os obreiros e as obreiras da igreja que tem que se preocupar com a obra missionária ou fazer missão, não importa que tipo de pensamento vem na mente dele, mas que na conclusão é isso mesmo. Mas que Deus tenha misericórdia de todos que pensam, agem dessa maneira. Você que está me vendo e me ouvindo nesse dia, você já tentou ganhar alguma alma para Jesus nesse ano? Você já pregou o evangelho para alguém? Fale do amor de Deus para alguém. Fale. Irmão, mas eu sou tímido. Use as redes sociais. Use o seu celular. Compartilhe a palavra do Senhor. Entregue folhetos. Mas fale do amor de Deus. Porque uma alma para Deus vale mais do que qualquer coisa nesse mundo. Segundo ponto. Principais desafios da janela 1040. A necessidade humana. Então, irmãos, uma alma para Deus vale mais do que qualquer coisa nesse mundo. Podemos dizer que na janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas no mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, estão ali. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas doentes, vítimas de guerra e pessoas que vivem sob calamidade, ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra, por isso entre nós não pode faltar amor e consciência. Então, irmãos, existem as cidades pequenas, mas também existem as cidades grandes, chamadas de megalópolis. E nessas cidades, irmãos, não é porque são cidades grandes que significa que são cidades prósperas, ou que o país é um país próspero. Igual eu citei o exemplo aqui da Índia. Existem muitos países, muitas cidades, né, que cresceram, mas não teve aquela estrutura à altura. Como por exemplo, aqui na região tem muitas cidades, tem muitos bairros, tem muitas casas onde não existe nem quintal. Cresceram assim bem apertadinho mesmo, sabe? E por causa disso aí, sem muito espaço para a população, muitas das vezes a natureza sofre,
porque é preciso destruir a natureza e para construir prédios a fim de que possa agrupar um máximo de pessoas, porque o tempo passa, as pessoas nascem, as pessoas morrem, as pessoas nascem, e a população vai crescendo em número. Mas existe também, irmãos, muitos lugares onde os governantes, de alguma forma, não estão investindo na área da saúde. Lugares onde tem esgoto a céu aberto e assim por diante. Existem muitas pessoas pobres financeiramente, existem muitas pessoas que não têm acesso à saúde. Então eu como servo de Deus, nós temos capacidade de tentar fazer alguma coisa por alguém que está numa situação dessa. Se você tiver a oportunidade de ajudar alguém através da pregação do Evangelho, de ajudar, entrando em contato com alguma clínica de recuperação, doando alguma roupa, doando algum alimento, eu e você nós estamos fazendo mais do que obrigação. Porém, no momento da ajuda material, vamos aproveitar e pregar a palavra do Senhor, nosso Deus. Então, irmãos, o missionário, quando ele é enviado para o campo, ele vai ter uma cartilha na sua mão, ele vai ter um relatório na sua mão. Que relatório é esse? Esse relatório, ele vai ficar consciente e vai ficar sabendo que não é apenas necessidades espirituais. Existem também muitas outras necessidades que fazem parte das pessoas que ele vai estar evangelizando. E Deus vai estar abençoando a obra e ele vai fazer o que ele puder, que tiver no seu alcance. Por isso, entre nós não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade. O desafio da perseguição. Embora tratemos da perseguição à igreja, na próxima lição, não podemos deixar de mostrar que a Tioneira 1040 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Ainda tem isso, né, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, vamos observar o que o Senhor Jesus ele disse sobre isso. Mateus capítulo 23, vamos observar aqui a partir do versículo 30 e 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caiai todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Deixa eu ver aqui. Em verdade vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejais os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar os teus filhinhos como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas e tu não quiseste. Fora outros textos bíblicos, né, irmão? Jesus deixou bem claro que muitos de nós, muitos cristãos iriam ser levados até os tribunais para dar testemunho de Cristo, iriam ser mortos, iriam ser crucificados, iriam ser perseguidos por causa do Evangelho. E como eu já falei aqui, né, em muitos países a igreja é muito perseguida. Em muitos países a igreja é perseguida de várias maneiras, irmão. Já ouvi vários relatos onde, quando se descobre que tem um crente ali naquela casa, irmãos, eles queimam as casas, perseguem os crentes, acabam com direitos que o governo dá para vários cidadãos. Quando descobre que aquele indivíduo é crente, eles cortam até alguns benefícios e assim por diante. Mas a igreja continua de pé. E nós brasileiros, nós somos privilegiados, porque aqui nós não sofremos esse tipo de perseguição. Porém, irmãos, nós não podemos ficar calados, porque infelizmente o diabo aqui no Brasil, ele age de outra forma.
para tentar parar a igreja. E uma das formas principais que ele procura parar a igreja é através de leis. Quantos projetos estão engavetados lá em Brasília, cuja finalidade do diabo é fazer com que esse projeto se tornem leis, sejam aprovadas leis contra a igreja. Inclusive, eu até aproveito para pedir a você que ore em favor dos senadores, dos deputados cristãos sérios, que têm compromisso com Deus, com a Bíblia e com a igreja, que estão lá em Brasília. Orem também em favor daqueles que não são cristãos fervorosos, mas de alguma forma são cristãos, porque acreditam na Bíblia, defendem a família, defendem crenças bíblicas, porque Deus também tem homens sérios ali, Deus pode usar homens sérios ali em Brasília. Mas independente de quem seja a pessoa que Deus vai usar, irmãos, vamos orar a fim de que alguns projetos que estão lá em Brasília não se tornem leis contra a igreja. Existem projetos de liberação das drogas. Irmãos, você já ouviu falar na chamada Cracolândia, lá em São Paulo? Lá em São Paulo é Cracolândia, mas existem muitos lugares no país onde, aqui em Belo Horizonte mesmo, que na região metropolitana, existem muitos lugares onde existe um número muito grande de usuários de drogas. Irmãos, as casas de recuperação muitas das vezes não dão conta de receber tantos dependentes químicos. E ainda vem o diabo procurando usar pessoas para liberar, a princípio, liberar a maconha. Mas o diabo, ele vem de sapatinho de algodão. Ele vem devagarinho. Aí vai que libera a maconha, depois vão querer que libere o crack, vão querer que libere a cocaína, e de repente, irmão, o mundo vai se tornar um caos, o Brasil vai se tornar um caos, um lugar cada vez mais difícil de viver. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Hoje, se tratando de leis, irmãos, está cada vez mais difícil pregar contra o casamento homossexual, porque a Bíblia fala que é pecado. Diz a Bíblia que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Nós, servos de Deus, irmãos, nós cremos no que a Bíblia nos diz. E a Bíblia nos diz que o homossexualismo, o lesbianismo, a união entre duas pessoas do mesmo sexo, a união entre duas mulheres e dois homens, irmãos, é um pecado terrível contra os olhos do Senhor, contra a santidade de Deus. E existem muitos pastores, irmãos, que estão enfrentando processos na justiça por terem se recusado a realizar cerimônia de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esses homens de Deus preferiram sofrerem processo, talvez até prisão, mas por obedecerem ao Senhor. Então, irmãos, a gente tem hoje, estão querendo de alguma forma tampar a boca da igreja, estão de alguma forma tentando parar a igreja, estão tentando de alguma forma impedir a igreja de continuar pregando contra o pecado. Então, lá fora do Brasil, o diabo luta contra a igreja, tentando parar a igreja, matando crentes. E aqui no Brasil, uma das armas do diabo é essa, tentando criar lei para impedir a igreja de pregar. Vamos orar, que Deus tenha misericórdia de nós. Ou você estava achando que está aqui, ou você estava achando que a gente está num berço de ouro. Que existe países, irmãos, onde o governo ele não permite que qualquer coisa seja anunciada no jornal. Ele não permite que qualquer coisa seja compartilhada nas redes sociais, principalmente se for da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia. Então, vamos finalizar o nosso estudo, né? Terceiro e último ponto, orando pela janela 10/40, que você possa, a partir de hoje, buscar a presença de Deus em favor dos missionários, em favor das almas não alcançadas. Evangelização por meio da ação social, nós já falamos um pouco sobre isso.
a ação médica missionária. Então, a missão médica missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira na programação do evangelho com ações práticas que transformam a vida das pessoas, pois não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. Embora saibamos que a prioridade do tratamento no missionário no ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médico. Assim, sabemos que as nações da janela 1040 precisam muito de médico, bem como os outros profissionais na área de saúde. Essas profissões na área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Então, irmãos, é orar. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor. O Senhor prepara homens e mulheres. O Senhor prepara na área secular, prepara eles como profissionais na área da saúde, na área da educação, e envia eles, Pai, para ao mesmo tempo realizar a obra missionária nesses países não alcançados. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esse estudo abençoado, onde fomos edificados pela palavra do Senhor nosso Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nesse momento eu quero agradecer ao Senhor, como aprendemos nesse dia, através da Tua palavra, como aprendemos através do Senhor, como o Senhor nos ensinou sobre a necessidade da obra missionária. Jesus, eu te peço que capacite os missionários que já estão no campo, realizando missões transculturais. Abençoa os missionários que estão em países, meu Deus, fechados ao cristianismo. Senhor, prepara homens e mulheres e envia para o campo missionário. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Oh, glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Cristo. Que o Senhor nosso Deus continue te abençoando. Se essa palavra falou o seu coração, comente. Comente aí abaixo aí no vídeo. Comente se você foi edificado. Compartilhe essa palavra com alguém que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus. Dê o seu joinha e assim você estará realizando a obra do Senhor e ajudando o canal a crescer. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir, em nome de Jesus.